O nosso boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando o nosso programa Fala PT, o nosso podcast número 1, o podcast feito para você. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui no nosso estúdio, o nosso grande amigo professor Alfredo, uma referência em termos de cultura no estado do Amazonas, uma referência em termos de cultura, no universo de cultura deste Brasil e uma referência dentro do Partido dos Trabalhadores, certo? Então nós gostaríamos de agradecer a sua presença, professor Alfredo, neste primeiro podcast Fala PT, de uma série de centenas de podcasts que com certeza faremos aí com a graça do Senhor Jesus. E hoje nós comemoramos, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. É um tema também importante e que no futuro a gente vai discutir aqui também nesse podcast. Nós queremos aqui neste momento agradecer a presença do nosso amigo Alex aqui que está na mesa aí no controle, agradecer a presença do nosso amigo Kid que também está nos auxiliando muito. E inicialmente, professor Alfredo, eu queria saber um pouquinho o seguinte, qual é a sua trajetória no movimento cultural amazonense, tá? Como começou e por onde o senhor trabalhou pela cultura? O que lhe levou a se envolver nesse tema tão importante? Boa noite, Robson. Primeiramente, parabenizar o Partido dos Trabalhadores por lançar esse programa, o Fala PT, esse podcast, que vai ser fundamental para informar a população amazonense, a sociedade amazonense sobre N temas, E, bom, eu estou na cultura desde meus 15 anos de idade, quando comecei a tocar o meu primeiro violão, mas aí fui depois para a igreja, cantar na igreja católica, Aí depois já com 18 anos já começando a participar em festivais de música cristã, gostando da cultura, depois já de festivais de música amazonense, música popular, Festival do SESI, Festival Universitário, Isso com composições e tocando também, Mas a gente depois, enquanto na profissão de educador, como professor, a gente começou também a trabalhar a questão do folclore, Eu era ligado à música e depois trabalhar a questão do folclore. Então, lá na escola que eu comecei a trabalhar, a Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, ela realiza um festival grandíssimo, lá e tradicional, que já tem 50 anos, que é o Festival Marquesiano, E lá eu me inseri no processo de organização, da coordenação do festival e comecei a também ajudar a realizar aquele festival. Depois comecei a apresentar o festival, Um festival que apresenta danças nacionais, danças internacionais, danças regionais, danças folclóricas, Isso naquela época, década de 80, trabalhando os alunos das escolas do bairro de Santo Antônio, São Raimundo, Glória, Compensa, E fazendo cultura na área do folclore, Aí em seguida a gente vai avançando, Comecei a participar dos festivais do SESI, da canção. Um dia eu entrei no SESI, Entrei no SESI enquanto profissional técnico de nível de cultura, E eu comecei a bisbilhotar lá a documentação do SESI, com relação à área da cultura, Achei os documentos que o SESI realizava no início da década de 80, o Festival da Canção dos Trabalhadores, Eu peguei o projeto, já estava arquivado, uns 10 anos sem ser realizado, Aí conversei com a superintendência do SESI e disse, olha, vamos voltar a realizar esse festival. Inclusive esse festival era realizado pelo Gerê, um músico amazonense, um pianista, o nosso amigo Gerê. Ele que realizava o festival do SESI, Aí vai e vem, o superintendente não concorda, passou uns 3 anos para eles aceitar eu realizar o Festival da Canção Popular do SESI novamente, Então em 98, eu comecei a coordenar e realizar o Festival da Canção do SESI, envolvendo trabalhadores do Distrito Industrial, Motor Honda, Samsung, Sony, Petrobras, entre outras empresas, Tirava os talentos de lá para fazer o Festival da Canção. Esse Festival da Canção, ele acontecia aqui no Amazonas, depois a gente ia para Brasília, para o Rio de Janeiro. Uma fase nacional. Fase nacional, é interessante, o pessoal ficava doido, queria participar do festival da canção, E foi acontecendo. Depois o festival acabou de novo,
E eu, ainda rolando nesse mesmo período paralelo, trabalhando com folclore, né? Aí fiz educação artística na universidade, né? Para trabalhar educação artística na escola, né? E trabalhei, né? E depois o festival do SESI parou, uns 4 anos, aí foi uma briga lá, eu fui lá para cima de novo e retornou o festival de novo, quer dizer, sempre lutando para que a coisa acontecesse, o fazer cultural dentro da empresa. Né? Poxa vida, professor Alfredo, uma brilhante trajetória aí na cultura. Tá? A gente agradece aí, né, pelo seu esforço, pela sua luta, para não deixar, né, a cultura morrer, certo? Sim, É claro. importantíssimo. Ainda a semana passada teve um concurso público, professor Alfredo, que justamente a redação enfocava essa questão do tema da cultura. Uhum. Educação e cultura. Como fazer para não deixar as tradições morrerem? E quando o senhor fala dessa sua trajetória, a gente fica encantado por todo esse espírito de luta, por tudo que o senhor fez pela cultura no estado do Amazonas e continua a fazer. Enquanto tiver vida, né, com certeza o senhor vai estar lutando para que a cultura, as tradições culturais possam permanecer. Mas, Robson, mas não ficou só aqui no Amazonas, não, né? Num período de 5 anos, eu fui coordenador de cultura do SESI da região norte. Então, eu andava por Belém, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, discutindo os projetos de cultura da instituição SESI, né? Isso envolvendo teatro, música, né, artes plásticas, audiovisual e outras áreas da cultura. Pois é, professor, como a cultura é um tema muito abrangente, um tema muito largo, é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Tá? Se você fosse fazer uma pirâmide, certo? Cada uma dessas peças dessa pirâmide, o que representa a cultura? Ela pode ser dividida em que parte? Tá? Eu tenho cultura na questão de áudio, eu tenho a cultura na questão do visual, na questão da música, na questão do teatro. Quais são as áreas que a cultura pode abranger? Não, são vários segmentos, né? Vários segmentos. Tem N segmentos, né? Eu vou colocar só os principais. A cultura abrange o audiovisual, que é cinema, vídeos, né? Abrange o teatro, abrange a dança, abrange o folclore, né? A cultura popular, abrange a música clássica, abrange N segmentos, né? No total fica aquela coisa toda chamada cultura, né? As várias manifestações, né? Eu, por exemplo, me foquei mais na questão das danças, música, cultura popular, folclore, né? E a questão da música, né? Mas é ampla a cultura, né? A gama é grande, né? Vamos colocar assim. Grande. Agora, professor Alfredo, a gente vê também que o senhor é uma pessoa que, além de estar muito envolvida com a questão cultural, também tem uma atuação muito atuante na questão política, não é isso? Então, eu pergunto do senhor, o senhor sempre foi filiado ao Partido dos Trabalhadores ou o senhor já transitou por alguns outros partidos? Eu fui do Partidão, né? Era o Partidão, na década de 80, né? Era o PCdoB, PCB? Não, PCB só. PCB. PCB é outro, né? Era Partidão mesmo. Então, minha formação política foi dentro do Partidão, né? E depois eu fiquei muitos anos independente, quando o Partidão desapareceu pelo Amazonas, né? Aí depois de muitos anos, eu optei a filiar no Partido dos Trabalhadores. Ah, que né? bom. Isso há 13, 14 anos atrás que eu me filiei no Partido dos Trabalhadores. Estou Poxa, aqui à que disposição. bom. Graças a Deus está aqui ajudando e construindo, né, toda uma estrutura cultural para não deixar a cultura morrer. E eu pergunto para o senhor, e no PT? Depois que você assumiu a setorial de cultura, quais as bandeiras de lutas que o senhor levantou? Mas logo que eu assumi a setorial de cultura, a gente veio realizando alguns pequenos eventos, né? Até porque a questão do recurso é bem difícil, né? Mas a gente fez em 2022, né, campanhas, né, no caso, para eleger o presidente Lula, né, que tinha uma proposta de reerguer o Ministério da Cultura, de restabelecer o Ministério da Cultura, que foi acabado, foi extinto, né, em 2019, e a gente fez uma
um trabalho, né, o partido, né, realizando eventos, atos políticos, né, em busca e levantando a bandeira da cultura. E aqui dentro do partido a gente fez alguns seminários, né, plenárias de cultura, inclusive para discutir temas relacionados à cultura e os fazeres de cultura pelo presidente, pelo governo Lula. O presidente Lula, nesse terceiro mandato, né, Alfredo, colocou uma grande artista, Margarete de Menezes, como ministra da Cultura, não é isso? Uhum. Certo? E aí eu te pergunto, Alfredo, o que nós podemos esperar nesse restante de mandato do presidente Lula para ser aplicado na área de cultura no estado do Amazonas? Certo? A gente ouve falar das várias leis que foram criadas para incentivar a questão cultural. A gente ouve falar que existe um orçamento bilionário para ser alocado na área cultural. E eu queria saber de você, Alfredo, o que nós temos, né, nesse meio tempo, você como representante desta setorial do Partido dos Trabalhadores Setorial de Cultura, o que nós podemos esperar para o estado do Amazonas, certo? Na questão dessa fatia do governo federal, desses 16 bilhões que podem vir a ser implantados nos diversos setores da cultura. Olha, Robson, quando o Lula assumiu, ele no primeiro momento que ele assumiu, no nível de Brasil, né, ele investiu 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, né, para o projeto da Lei Rouanet, certo? E para outros programas, né? Mas depois surgiram as leis de incentivo à cultura, né, como a Lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, né? E aí houve investimentos, né? Até hoje investimentos para essa área da cultura. Por exemplo, para a lei Paulo Gustavo, que já foi executado todos os projetos, né? Foi investido 3 bilhões nesse ano, né? 3,9 bilhões nesse ano para a lei Paulo Gustavo. O que é esse incentivo? É para apoiar os projetos de cultura, né, para todo o Brasil, 3 bilhões. Mas para o Amazonas veio uma fatia também, né? Uma fatia boa, 50 e poucos milhões, né? Para se dividir, para ser repassado para os municípios, né? E para a cidade. Então, houve inscrições nos editais de projetos, né, nos vários segmentos, né? E esses projetos na lei da Paulo Gustavo já foram executados. Tipo, 97% foi executado, né, foi realizado nos vários segmentos, tá? E depois teve a questão da lei a lei Aldir Blanc, a lei Aldir Blanc 2, né, que está sendo implementada, já está acontecendo, né? Para a lei Aldir Blanc, para ter uma ideia, o governo federal do Lula, do PT, né, destinou 15 bilhões de reais para ser investido em cultura nos próximos 5 anos, né? Esse ano, por exemplo, já foi agora recente, né? Já foi investido mais de 400 milhões, né, da lei Aldir Blanc só aqui no Brasil todo, né? Tá? E aí a gente está aí brigando, enquanto movimento cultural, eu faço parte hoje da Operativa Nacional Paulo Gustavo, que em todo o Brasil a gente luta e briga para que essas leis, para que esses projetos, né, elas sejam executados na ponta, né? Na ponta. Por exemplo, o trabalhador da cultura, ele precisa desse dinheiro lá do interior, o menor que tiver do país, né? Os municípios têm recebido esses recursos e que sejam executados. Então a gente briga para que esse dinheiro chegue na ponta do trabalhador. E como é que ocorre, Alfredo, deixa eu fugir um pouquinho do roteiro aqui, a distribuição desses recursos, o controle desses recursos é através do governo do estado, é através das prefeituras, é através de algum comitê que é instituído? Como é que esse dinheiro pode chegar na ponta para aplicação nos projetos? O dinheiro ele vem para as prefeituras, né? Tá? Vem para o estado distribui para as prefeituras, né? Quantias, né? E aí as prefeituras, através de editais, repassam para os artistas dos diversos segmentos que apresentam seus projetos, né? Aí depois há um julgamento, aqueles editais são aprovados, os artistas que aprovam, que são aprovados nos editais, eles vão executar, né, os seus projetos. E depois fazem a prestação de conta, né? E acontece dessa forma. Chega na ponta através da inscrição dos editais
e eles executando os projetos. Ah, tá certo. Recentemente, professor Alfredo, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre cultura. Me fale um pouco dessa audiência. O que os parlamentares, qual a visão que os nossos parlamentares têm? Porque são eles que aprovam as leis e fazem a divisão dos recursos, né? Tem a lei orçamentária anual, a chamada LOA, e os deputados, eles ficam responsáveis para fazer a divisão, entre aspas, desses recursos, aprovar aquilo que o Executivo apresenta. Então, eu te pergunto, nessa audiência pública na Assembleia Legislativa, o que foi que ocorreu de bom? Me fale sobre essa audiência. A audiência pública, ela surgiu depois de uma consulta pública do Ministério da Cultura, né, sobre a questão da regulamentação dos profissionais trabalhadores da cultura, né? E essa questão da regulamentação, né, dessa lei, ela foi discutida nas conferências municipal, estadual e aprovada na nacional. Inclusive, o tema dessa audiência foi sobre a atualização da lei 5633, que regulamenta as profissões de trabalhadores da cultura. Já existe uma lei que regulamenta somente as profissões de artistas e técnicos, né? Uma lei lá atrás, de Washington Luiz, né? 1928, mais ou menos, né? E outra lei que regulamenta as profissões de artistas, e outra em 78 de Geisel, né? Mas ela fica só regulamentando a lei de artista e técnico. Nós queríamos que isso amplie, entendeu? E foi sugerido nas conferências a atualização dessa lei. Inclusive, eu defendi aqui na conferência municipal e estadual essa questão dessa lei, da atualização. Inclusive, foi a gente, através se baseando, né, numa tese de um professor doutor aqui do Amazonas, chamado Ribamar Mitoso, né? Ele que estudou essa questão dessas leis, e a gente puxou essa tese para que atualizasse, solicitando a atualização dessa lei, né? E aí o Ministério foi aprovado a nível nacional, né, na Conferência Nacional, a questão dessa proposta, que é a atualização da lei 5633, né, de valorização, né, dos trabalhadores da cultura. E aí o MINC faz uma consulta. Aqui no Amazonas, a própria Secretaria de Cultura do PT aqui no local puxou debates em plenárias para discutir essa questão dessa regulamentação. Chamamos o nosso amigo, a Assembleia Legislativa, o deputado Sinesny, que tomou a frente, né? Isso, vamos fazer uma audiência pública para que essa regulamentação aconteça. Vai sair daqui do Amazonas, né, essa discussão, né? E vamos puxar, através da Assembleia, através de uma frente parlamentar, que foi criada uma frente parlamentar, né? E a gente está mandando para o Ministério da Cultura, como resultado dessa audiência, mandando um documento para o Ministério da Cultura para que se regulamente, se transforme em lei essa atualização da valorização, né, dos trabalhadores profissionais da cultura. Agora, Alfredo, nós temos 62 municípios. Essas plenárias têm que ocorrer em cada um dos municípios para que os projetos possam ser apresentados, para que haja, entre aspas, uma audiência pública. Uma plenária é mais ou menos como se fosse dessa forma, né? Existiam as conferências municipais, né? Que quase todos os municípios mandam representantes para discutir o Plano Nacional de Cultura, né? As várias propostas para que se aprove o Plano Nacional de Cultura. Na Conferência Nacional foram aprovados 30 principais tópicos, né, para ser encaminhado depois e ser transformado em lei no Congresso, né? Mas a discussão ela partiu das conferências municipais, conferência estadual e depois finando com a conferência nacional. Então, na realidade, os 62 municípios do estado do Amazonas, cada um deles fez sua conferência municipal. Certo? E dessa conferência, né? A maior parte fez as conferências. Vocês não têm assim um diagnóstico de quantos municípios efetivamente fizeram essas conferências? Não, foram mais de 70%. Né? 70%, né? Mas isso daí respaldou, né, as discussões nas conferências estadual e respaldou mais ainda na Conferência Nacional, que foram aprovadas várias propostas. Pois é, então quer dizer que nós temos aí a possibilidade ainda de
os vários municípios receberem recursos aí do Ministério da Cultura para implementar as ações referentes à cultura. Não, falando de Amazonas, 97, quase 100% dos recursos que vieram através da Lei Paulo Gustavo foram implementados, foram executados, né? Receberam. Agora nós estamos no processo de prestação de contas. Vamos prestar conta ainda. Agora nós estamos no processo de implementação da Lei Aldir Blanc, que é um outro recurso, né? Essa que vai acontecer por 5 anos, a cada 3 anos, 3 bilhões de reais para a cultura no Brasil todo. Né? Quantos países nós somos? Somos mais de 5.600 municípios. 5.600 municípios. 5.600 municípios, né? Que todos eles estão sendo agraciados com esses projetos, com o recurso dessa lei, que o partido do presidente da República, PT, né, está realizando no país todo. Poxa, que bom. A cultura sendo realmente valorizada, para não se deixar mudar, né, pelas ideias de alguns, né, pelas redes sociais, né, que existe a rede social do bem e existe a rede social do mal, não é isso, professor Alfredo? Só para a nossa cultura, ela, depois do governo Lula, né, ela está alavancando, né, porque, veja só, há pouco tempo não existia o Ministério da Cultura, ele foi extinto e foi recriado com o governo Lula agora, nesse governo dele, né. Isso é fundamental para todo o país, né, a cultura, a economia da cultura, né. Tá certo. Agora, professor Alfredo, semana passada eu tomei conhecimento que houve uma reunião com o coletivo e membros da Setorial de Cultura do Partido dos Trabalhadores. Você pode falar dos encaminhamentos tirados dessa reunião? Tá? Sim. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido do Presidente Lula, o Partido do Deputado Sinésio Campos, o Partido do Vereador Zé Ricardo, certo? Que são hoje os nossos parlamentares, o que a Setorial de Cultura, tá, tirou dessa reunião e quais foram os encaminhamentos? Tá? E se esses encaminhamentos tenderão a se tornar realidade? É essa a questão. Nós reunimos aqui na sede com representantes dos segmentos, com o pessoal da Setorial de Cultura, né, com membros, para discutir propostas, né, para os próximos meses, né, pelo menos até julho, agosto, né. Então surgiu sim a ideia de se fazer o cinema PT, entendeu? Cine PT aqui dentro, trazer assim, os artistas do audiovisual para cá, trabalhos deles para projetar aqui na nossa sala e filmes, né, de curta-metragem, médio e até longa-metragem, para assistir aqui, chamar a comunidade e discutir. Assiste o filme se há o debate, entendeu? Educacional mesmo, uma coisa bem educativa, né? O tema do filme é o X, a gente vai debater sobre o tema daquele filme, né? Então, surgiu, a gente vai procurar fazer isso aí, né? Surgiu também a ideia de uma feira multicultural aqui, aí na pracinha aqui fora, né? Convidar os artistas, né? De vários segmentos, com uma feira da economia solidária, né? A agricultura familiar, fazer aquele evento, né? Aqui na pracinha de frente do partido, que é uma ideia muito boa, né? Surgiu também a questão da proposta de um curso de formação sobre elaboração de projetos, né, que a gente vai, projetos de cultura, né, fazer sobre diversos segmentos, né, e mais, isso tudo com roda de conversa sobre vários temas. Então, mais ou menos isso aí. Então, a gente ativar, né, esse debate cultural, debate sobre temas relacionados à cultura. Tá bom. O importante é que se debate, se tira os encaminhamentos e se tenta fazer a implementação, porque, pelo que o senhor falou, com esses 16 bilhões que o governo federal disponibilizou, uma pequena fatia vai cair para que se torne realidade aí esses projetos, não é isso, professor Alfredo? A gente espera, né? Porque, na verdade, aqui o partido, né? Esse recurso a gente não pega, né? A Secretaria Setorial de Cultura do partido não pega nenhum tostão dessa grana. Essa grana que o governo destina é para os governos, no caso, é encaminhado do governo estadual e o governo municipal para se transformar em editais onde os artistas se inscrevem e aprovam seus projetos, correto? O que a gente tem feito aqui, Robson, a Secretaria de Cultura do partido, incentivando esses artistas através de formação, através de encontro plenária, esses artistas para que se inscrevam nesses editais
que sejam aprovados e realizem seus trabalhos, entendeu? Tudo bem, professor Alfredo, mas é aquela coisa, entre a liberação do recurso financeiro e a execução, eu tenho que ter um acompanhamento, eu tenho que ter uma fiscalização para que os recursos sejam aplicados corretamente. Sim. E aí, o Ministério da Cultura, tem a obrigação de fazer, né, gestão sobre esse recurso disponibilizado para os governos do Estado e para as prefeituras, para que efetivamente se torne realidade. E quando a gente fala de uma roda, de uma mesa de discussões em que são dados encaminhamentos, a gente espera, a sociedade espera que esses encaminhamentos se tornem realidade e o projeto se concretize. Não fique apenas, né, numa ideia, entendeu? Então, se existe recurso financeiro, se existe a disponibilidade desse recurso, se existe a vontade do governo para que possa haver essas ações culturais, que seja movimentado a cultura, que seja mantida a cultura, certo? A gente tem que estar atento à correta aplicação desses recursos financeiros e que se torne uma realidade em cada uma das localidades dos projetos apresentados. A fiscalização há, né? Tipo assim, nos municípios, espero que haja essa preocupação de cobrança, né, dos artistas, no sentido de realizar o projeto, né, executar o projeto, e é claro, se preste conta, né, para depois se inscrever em outros projetos. Tem aí, aqui, tem a Secretaria de Cultura dos municípios, a Secretaria de Cultura do Estado, tem o escritório do MINC aqui em Manaus, né, no Amazonas, para se preocupar com essa questão dessa execução e isso, né? Existe aí a interação entre os ministérios, entre as secretarias municipais e a Secretaria do Governo do Estado? Existe essa interação com representantes do Ministério da Cultura, né, aqui no Estado? Um dos motivos de estar aqui no Amazonas, o escritório do MINC, inclusive o coordenador é o Juan, né? O Otávio, né? É de administrar isso, de cobrar essa execução, de cobrar que o município repasse esse dinheiro para os trabalhadores da cultura e que eles executem também, né? Entendeu? Para poder depois se inscrever em outros projetos, em outros editais e ir passando e fazendo cultura. Que torna-se necessário que a população também, né, Alfredo, tome conhecimento desses projetos para que possam acompanhar ou participar. A população só vai tomar conhecimento desse projeto quando estiver executado lá naquela pracinha da cidade, né? Lá naquele auditório da cidade, na escola da cidade, né? Quando estiver sendo executado e a sociedade começa a tomar conhecimento, né? Pois é, porque, como você falou, professor Alfredo, é apresentado projetos, tem os editais. Então, esses editais têm que ser dada ampla divulgação para as pessoas saberem que existe um recurso público sendo investido, certo? Para ser feito um evento de cultura. E que se esse evento de cultura é aberto ao público, em que não pode ser cobrado recurso, né, cobrado ingresso, porque é um dinheiro já público, é mais ou menos assim a ideia. O fazedor de cultura já recebe esse recurso para realizar o evento, né? O evento, né? Então, claro que é aberta a comunidade, nada é pago. Né? Pois é, é uma preocupação, é aquela sala de cinema lá, é aquele de teatro, é aquele grupo de dança que está sendo apresentado na comunidade, entendeu? É o filmezinho que foi criado, né, daquele artista do audiovisual, né, o cinema, depois mostrando na comunidade, é a questão do retorno, né? O MEC, aliás, o MINC, ele cobra o retorno, né? Eu estou te dando a verba, mas aí o que tu fez com essa verba, né? E o que tu fez é quando ele apresentou aquela peça de teatro lá na praça, com as pessoas, com a população vendo, né? É aquele filme que é projetado naquela sala de cinema, né? Aquele festival de música que você fez, o resultado daquele recurso que você recebeu, a sociedade tem que tomar conhecimento, e tem que assistir e depois... Essa prestação de contas é que tem que ser bem transparente, né, professor Alfredo? Claro. Meu amigo, nós agradecemos muito, professor Alfredo, a sua presença aqui, certo? É um papo desse assim, que realmente abre a nossa mente, esclarece muitas coisas. E nós queremos, o Fala PT é isso. O Fala PT tende a ser um espaço em que as pessoas podem externalizar os seus conhecimentos, externalizar as suas ideias, esclarecer a todos os nossos ouvintes, né, a todos aqueles que nos acompanham, o que realmente o governo federal está fazendo em prol da população.
tá? São informações verdadeiras, informações vindas de pessoas que realmente vivem o dia a dia, certo? Essas políticas públicas implantadas pelo Partido dos Trabalhadores, e nós queremos cada vez mais que possa haver participação de pessoas como o senhor, que possa haver participação de pessoas que realmente querem o bem da sociedade, com a implantação correta dos recursos públicos, para que todos possam realmente usufruir daquilo que mais interessa, tá? E nós não podemos deixar as tradições culturais morrerem. Nós não podemos deixar que caia no esquecimento, tá, o nosso folclore, tá, a nossa música. Não podemos deixar que outras culturas sobreponham sobre a cultura original, sobre a nossa cultura. Então nós queremos agradecer a sua presença aqui, professor Alfredo. E para suas considerações finais, o senhor tem um tempinho aí para poder fazer suas considerações finais em relação a essa questão cultural, a essa questão da cultura do governo Lula, tudo aquilo que também o governo Wilson Lima tem feito em prol da cultura. Daqui segue um alinhamento: governo federal, governo do estado e as prefeituras municipais. Tem que haver essa integração, certo? E o nosso papel como sociedade é estar cobrando que as ações realmente ocorram. Se foi divulgado que existe um recurso bilionário para ser investido em determinadas áreas, nós temos a obrigação como cidadãos de estar cobrando a correta aplicação desse recurso. Então, as suas considerações finais, professor Alfredo. Eu só peço para que os artistas, os trabalhadores da cultura, né, fiquem atentos, né, quando surgirem os editais, se inscrevam, cobrem do poder público, né, inclusive a questão da formação, por exemplo, dos trabalhadores da cultura, né, com relação à elaboração de projetos, né, porque tem artistas aí dos diversos segmentos que não sabem fazer um projeto, né, não sabem nem escrever um edital. Então, eu digo assim, o poder público, municipal, estadual, né, proporcione para esses trabalhadores esses treinamentos, essa formação para todos os segmentos, para quando aparecer os projetos, aparecer os editais, eles se inscrevam, entendeu? O governo federal está aí, o governo Lula, né, está aí destinando esses recursos, que não são poucos, né, para todo o Brasil, mas que os governos municipal e estadual se interessam também em proporcionar para esses trabalhadores que procuram, né, recursos, né, proporcionar essa forma de como chegar até ele, como chegar até esse recurso, né, que é através da inscrição dos editais, a formação de elaboração de projetos, né, em todos os campos do Brasil. Tá bom, professor Alfredo, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui nos nossos estúdios, nesse podcast Fala PT, certo? Este é o nosso primeiro podcast de muitos que virão pela frente. Nesse muitos que pela frente aí, vai acontecer também com as outras setoriais, né? A ideia é justamente essa, professor Alfredo. A gente vai estar disponibilizando o estúdio às terças e quintas, tá? De 18 às 19 horas, e as setoriais todas vão poder participar, né? Teremos também convidados que vão estar aqui externalizando as suas ideias e mostrando tudo que o governo federal tem feito, tudo que o governo do presidente Lula tem feito em prol da sociedade, certo? Então nós queremos aí, de uma forma organizada, tá, contando com a sua presença na apresentação, claro, certo? Para que a gente possa aí toda terça e quinta-feira abrir o espaço aqui do Fala PT, certo? Desse nosso podcast, a todas as setoriais do Partido dos Trabalhadores e convidados, para que a gente possa aí estar realmente divulgando as ações do governo federal, informando a sociedade sobre os mais diversos temas e possibilitando que também haja participação popular, tá? Este é um governo do povo. O PT, o Partido dos Trabalhadores, ele foi criado com o propósito de melhorar a vida do trabalhador e de proporcionar oportunidade para todos. Então nós queremos contar com a participação de todos e isso aqui vai ser um espaço aberto, tá, para todos aqueles que de uma forma ou de outra querem contribuir, tá, para a divulgação das ações do Partido dos Trabalhadores no Brasil, no estado do Amazonas e nos municípios. Então nós só queremos te agradecer, professor Alfredo, por esse bate-papo esclarecedor,
tá? De quem realmente conhece do assunto, de quem realmente tem o doutorado na questão cultural. Na próxima vez a gente traz um violãozinho para fazer uma cantoria também pro espectador, né, pro ouvinte, né? Isso, então o senhor já está convidado, tá, para no podcast dessa feira já trazer o seu violão para nos dar uma canja. Porque a questão é a seguinte, na área da cultura, a gente vai trazer mais vezes, mais discursos, mais temas sobre cultura. Inclusive a gente vai trazer aqui o artistas, né, convidados, né, a gente vai trazer aqui o próprio coordenador do escritório do MINC aqui para bater um papo também sobre cultura e outros que estão aí em evidência na cultura para bater papo sobre cultura. Assim como os outros temas, né, das outras setoriais, né? Está aberto para isso. Ok, professor Alfredo, nós queremos agradecer aí a participação de todos os ouvintes, queremos aí, né, convidar todos vocês, né? Na segunda-feira nós teremos aqui a presença do presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, tá? O deputado Sinésio Campos, 3 horas, que né? vai estar fazendo aqui também uma participação nesse podcast, né? A partir das 15 horas, certo? E é importante que vocês possam assistir, possam participar, para ver aí o que o nosso deputado, o que o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores tem a falar para a sociedade em geral. Tá bom? Então, nós convidamos a todos aí que fiquem atentos, fiquem ligados e participem conosco. Tá? A semana que vem é terça e quinta, certo? A gente vai ser segunda, terça e quinta. Fala, tá? PT! Fala, PT! Um programa feito para você. Legal, o nosso legal, boa noite parabéns. a todos, que Deus abençoe cada um e partido é dos trabalhadores. Viva o PT!